Então, bom dia a todos, senhores. Nós estamos aqui na Fiesp, no auditório no 10º andar. Agradecer aos que estão presentes conosco no auditório, agradecer aos que estão participando de forma online. Agora o Zilmar, ele aumentou ainda mais o nosso seminário mensal na criação única com apoio da COGEM, da BINE. Agora o Zilmar convidou mais 3 entidades que estão aqui conosco, a Biogás, a Biosul e o CIAMIG. Então, nosso seminário mensal, agora ele é apoiado por mais 5 entidades, além da única. E hoje nós temos aqui o privilégio de ouvirmos o Celso Prochnor, que será nosso palestrante. Ele vai trazer aqui a visão das biomassas, do setor sucroenergético, como que essa fonte, essa energia que vai para a rede, ela pode ajudar frente à intermitência das novas renováveis. Então vai ser uma apresentação aqui muito rica com os conceitos, desafios, oportunidades, e logo na sequência que o Prochnor acaba a apresentação, vai ficar aberto para os debates. Agradeço também ao Barbieri por ceder aqui o espaço na BINE, no prédio da Fiesp, e passo aqui para o Barbieri para dar as boas-vindas. Bom dia a todos aí, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um ano, né, de seminários, né, Leonardo, Zilmar, e é muito bom voltar aqui ao convívio com todos vocês, porque a gente sempre tem debates muito bons e eu acho que estamos começando em alto nível, né, trazendo o Prochnor aqui para nos falar de coisa tão importante aí quanto a exportação de energia a partir da biomassa. Então, assim, como sempre, eu não vou tomar tempo do palestrante, né? O objetivo aqui é ouvir os nossos palestrantes e depois fazer o debate. Então, sejam todos bem-vindos, obrigado pela participação, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui e vamos para a palestra. Zilmar, deixo contigo. Um abraço a todos. Obrigado, Barbieri, obrigado, Leonardo, obrigado aos novos colegas aí das associações, CIAMIG, Biosul e a Biogás. Vai ser muito importante ter o apoio de vocês e divulgar informações que a gente leva todo mês, né? Agora não só a BINE, a COGEM, a única, mas ampliando aí a capilaridade com informações bem relevantes, como disse aí o Roberto, da BINE. E hoje eu acho que a gente só vai aqui aprender. E hoje todo mundo hoje é aluno do Celso Prochnor e tenho certeza que vai ser uma aula, como é que a gente chama na faculdade? Aula magna, né, Celso? Né? Aula magna. Então, como disse o Barbieri, começando o ano, as faculdades começam o ano com uma aula magna, né? Então a gente acertou, né, Barbieri? A aula magna hoje é do Celso Prochnor. Então, parabéns a todos. Obrigado, viu, Leonardo, Celso e Roberto. Muito obrigado, Zilmar. Então, passamos agora a palavra aqui para o nosso palestrante, que vai fará a nossa aula magna, Celso Prochnor. Como é que coloca a tela lá agora? Ok, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite da COGEM. Em particular, muito obrigado ao nosso querido Zilmar, que na última reunião nossa de dezembro colocou esse desafio para a gente, para falar sobre a venda de energia elétrica sazonal, síncrona para a rede, né? E vamos em frente. A nossa agenda hoje vai procurar falar essencialmente, começando de trás para frente, em eficiência energética da cana, né? Esse é o nosso objetivo aqui. E quais são os desafios e oportunidades que nós vamos ter pela frente para poder colocar em prática o uso da cana com maior eficiência energética. Vamos começar falando rapidamente sobre os fundamentos do sistema de cogeração, né? A cogeração, como todos vocês sabem, consiste em produzir de forma simultânea e sequenciada duas ou mais formas diferentes de energia, né? Através de um ciclo termodinâmico específico, né? Então,
O ciclo termodinâmico, o próprio nome diz, né? Nós temos que produzir energia térmica e depois energia dinâmica. Então, nós temos dois processos de conversão importantes, ou seja, transformar o combustível, um combustível qualquer, no nosso caso o bagaço, em vapor motriz, ok? Com esse vapor motriz, a alta pressão e alta temperatura, eu vou conseguir colocar esse vapor num bico que vai transmitir quantidade de movimento para uma palheta de uma turbina, por exemplo. Então, a energia dinâmica tem a ver com mudança de movimento, né? Uma alteração de movimento. E quando eu gero essa energia dinâmica e consigo aproveitar o calor residual dela na forma de energia térmica, eu tenho então sistemas de cogeração. Ou seja, são sistemas que a partir de um único combustível eu aproveito tipos diferentes de energia, no nosso caso, energia dinâmica e energia térmica, né? Então, por exemplo, no caso das usinas, quando eu uso o bagaço num sistema de cogeração, eu consigo aproveitar, eu tenho uma eficiência termodinâmica na faixa de 65% a 70%. Ou seja, de toda a energia que existe no bagaço, eu consigo aproveitar 2/3 dela. Mas quando eu uso o bagaço para fazer geração pura de energia elétrica, sem aproveitar a energia térmica, eu tenho um ciclo termodinâmico com eficiência na faixa de 25% a 30%, ou seja, mais ou menos 1/3 do total, né? Então, é importante lembrar que qualquer sistema de cogeração, seja com energia fóssil, seja com energia renovável, ele sempre reduz a pegada de carbono porque usa o combustível de uma forma mais eficiente. E para vocês aqui é mais ou menos um código, né, de cores para vocês, ou seja, para nós, sempre que aparecer a cor verde, significa que nós temos que buscar, é um objetivo a buscar. Quando aparecer a cor vermelha, é um objetivo a evitar sempre que possível, né? Então, evitar ciclo termodinâmico com baixa eficiência, se eu puder evitar, eu tenho que evitar. No bagaço de cana, a cana, como vocês sabem, é a maior fonte de cogeração do Brasil, né? E a cana-de-açúcar é uma matéria-prima que é muito superavitária em energia para o seu processamento, ou seja, a energia contida na cana supera muito a quantidade de energia que eu preciso para processá-la, produzir açúcar e etanol, né? Numa usina de cana, tipicamente 12% da energia, mais ou menos, é energia dinâmica, mecânica ou elétrica, e 88% mais ou menos é energia térmica, calor, né? Ok? Então, a energia dinâmica é obtida através do vapor motriz, que aciona turbogeradores e diversas turbinas, né? E a energia térmica é aquela que é usada no vapor de processo. Então, vocês estão vendo aí o vapor de processo na cor em destaque, né? Nós temos que pensar sempre o seguinte: o processo é o nosso rei, é ele que paga as contas. Quem paga as contas são açúcar e etanol. Então, eu tenho que privilegiar o processo. Um ciclo de cogeração, a gente sempre se dimensiona de trás para frente. Eu preciso garantir uma temperatura de vapor de escape de 135 graus, e a partir dessa temperatura de escape, em função da eu vou selecionar uma turbina que me entregue vapor com essa temperatura, nem mais alta nem mais baixa. Se entregar mais alta, eu estou perdendo energia. Se entregar mais baixa, eu prejudico o meu processo. Então, um ciclo termodinâmico bem projetado começa pela seleção da turbina e depois pela seleção da caldeira. É exatamente o contrário, mais ou menos, como acontece na prática, mas essa é a maneira correta de fazer, né? Então, para poder ter energia dinâmica, eu tenho que subir a temperatura do vapor, para poder ter vapor a maior pressão, ok? Então, no caso da cana em particular, quando eu tenho vapor motriz a 300 graus de temperatura, ele me atende todas as necessidades da usina. Eu nem compro energia elétrica e nem exporto energia elétrica. Mas se eu começar a subir a temperatura desse vapor, por exemplo, 525 graus, eu consigo exportar
de 65 a 70 kWh por tonelada de cana. Lembrando que o vapor a 525 graus tem uma entalpia maior, então o mesmo bagaço produz a 525 graus cerca de 15% menos do que vapor a 300 graus. Isso tem que ser levado em conta também no dimensionamento do sistema, né? Ok? Então, nós utilizamos o ciclo Rankine na usina de cana, e aqui é importante colocar em verde a eficiência da caldeira. Ou seja, a primeira conversão de energia é do combustível para o vapor motriz. Se eu não tenho caldeira eficiente, eu de cara perco uma energia que eu nunca mais eu vou recuperar. Ou seja, então a caldeira tem que ser de boa eficiência. E a caldeira define o primeiro KPI do nosso sistema de cogeração, que a gente chama de GEV, a geração específica de vapor, né? Ou seja, quanto maior a minha geração específica de vapor por tonelada de bagaço, mais bagaço excedente eu vou dispor para meu uso posterior. Vamos falar um pouco agora sobre a natureza do nosso combustível bagaço de cana, né? O bagaço de cana é um combustível de baixa densidade, a densidade natural dele, quando sai da moenda, é da ordem de 0,15 kg por metro cúbico, né? Quando a gente estoca bagaço usando pá carregadeira, que consome óleo diesel, a gente consegue dobrar essa densidade no armazenamento, chega no máximo a 0,3%, né? Mas o bagaço é um combustível que não é bom para ser armazenado, porque ele é degradável, né? Um combustível que tem 50% de água, todo mundo entende que ele é muito degradável, né? Então ele vai começar, os micro-organismos começam a degradar o açúcar, depois degradam a hemicelulose e vai perdendo o PCI do bagaço. Na Procnor, nós sempre consideramos que 1 ano de armazenamento de bagaço por ano você perde mais ou menos 10% do PCI. É um valor que nós sempre adotamos e que os clientes nunca reclamaram, consideraram coerente, né? E um outro fator importante que é inadequado para armazenamento é a produção de particulado fino e de chorume no solo, porque quando chove no bagaço, você pode produzir um chorume que é ambientalmente proibido no solo, né? E vamos falar agora sobre o poder calorífico do bagaço, né? Nós temos aí 3 comparações: bagaço, óleo diesel e hidrogênio. Então, a densidade energética gravimétrica do hidrogênio é 120 megajoule por quilo. É o melhor combustível que existe na Terra, no planeta. Do ponto de vista gravimétrico, 1 quilo de hidrogênio tem 3 vezes mais do que 1 quilo de óleo diesel, que por sua vez tem 6 vezes mais energia do que 1 quilo de bagaço. Mas na vida real, quando eu quero armazenar ou transportar as coisas, volume é mais importante do que peso, né? Então a densidade energética volumétrica do hidrogênio a 350 bar já, né, pouca pressão, ela é de 3,50, ou seja, é 1/10 do óleo diesel. Ou seja, um metro cúbico de óleo diesel na pressão ambiente tem 10 vezes mais energia do que 1 quilo do que 1 metro cúbico de hidrogênio a 350 bar. E vocês veem que a densidade energética volumétrica do bagaço é mais ou menos 2/3 do hidrogênio. Ou seja, bagaço e hidrogênio são combustíveis para os quais a gente tem que evitar armazenamento e transporte sempre que possível, ok? Portanto, como nós vamos mostrar mais à frente, nos parece pouco prático pensar em utilizar bagaço para fornecimento de potência elétrica. Vamos falar agora sobre os KPIs. Eu peço desculpas aí pelo tamanho do texto, mas eu procurei fazer o mais resumido possível, né? Os KPIs são aqueles parâmetros fundamentais que definem a eficiência energética do ciclo termodinâmico, né? Então nós temos a GEV, que é a geração específica de vapor da caldeira. Nós temos o CVP, que é o consumo de vapor no processo, ou seja,
quanto menos energia térmica eu uso no processo, mais bagaço excedente eu tenho e, portanto, mais energia elétrica eu posso gerar. E o último KPI é o CEV, é o consumo específico de vapor nas turbinas. Ou seja, esses 3 KPIs definem fundamentalmente a eficiência global do ciclo termodinâmico do bagaço na cana, né? Esse exemplo que está aí, pessoal, é uma termoelétrica talvez a mais comum que começou a ser instalada a partir dos anos da primeira década desse século, né? Que é vapor motriz a 525 graus, né? Então, quando eu tenho vapor motriz a 525 graus, a GeV típica, com bagaço a 50% e caldeira com 87% de eficiência, é 2,1. Então, essa é a receita de bolo. 1 tonelada de cana produz 55% de vapor motriz. Ok? O processo, que é o outro KPI, o CVP, ele consome 40% da cana, 400 quilos de vapor por tonelada de cana. É um número que é mais adotado no mercado hoje em dia. Então, 550 menos 400 sobra 150. 150 quilos de vapor por tonelada de cana eu passo pelas turbinas de condensação. Então, 400 quilos de vapor por tonelada de cana passa nas turbinas de contrapressão, para entregar calor residual ao processo, e 150 quilos de vapor por tonelada de cana passam pelas turbinas de condensação. Okay? Então, vocês podem ver aí que na última linha da tabela, né, mais ou menos 27,3% do total do bagaço que é queimado, a energia térmica correspondente não é aproveitada. Eu só aproveito a energia elétrica. E nós temos que lembrar o seguinte, 1 megawatt com turbina de condensação, megawatt instalado, é muito mais caro do que 1 megawatt com turbina de contrapressão. Porque a turbina de condensação trabalha com vácuo, tem o condensador, tem a torre de resfriamento, tem as bombas, tem toda essa energia parasita associada a ela, né? Então, se nós formos pensar exclusivamente em eficiência energética, eu tenho que buscar trabalhar, na medida do possível, 100% do tempo com turbina de contrapressão e evitar ao máximo possível a turbina o turbogerador de condensação. Vamos fazer agora uma retrospectiva rápida de como nós chegamos até aqui, né? Nos anos de 99 e 2001, até 2001, houve, na época, foi a maior cerca registrada nos 90 anos anteriores, né? Isso gerou um apagão de 2001 e 2002, numa época em que mais ou menos 90% da matriz elétrica brasileira era por energia hidroelétrica, né? Um ano depois, em março de 2003, o Brasil lançou o primeiro veículo flex, que você podia usar etanol ou gasolina. Isso começou a aumentar muito a demanda pelo etanol, né? E no mesmo ano de 2003, em setembro, foi fundada a Cogen, para fomentar aqui a implantação de geração distribuída e cogeração. E aqui é importante lembrar do nosso querido Silvestrin, né? Que fazia aquela missa, né? Aquela leve trás entre os produtores de energia e os agentes públicos em Brasília e no Rio, né? Parabéns, Silvestrin, pelo seu trabalho. E, em função desse trabalho da Cogen, nessa mesma época, em 2003 ou 2004, não tenho bem certeza, o BNDES emitiu uma norma. Então, o que dizia essa norma? Olha, cidadão, eu só vou financiar a caldeira para você se o vapor motriz estiver no mínimo 480 graus. Essa é o tipo da política pública muito eficaz, porque ela motiva o empresário a ir na direção correta da energia, da eficiência energética, sem colocar a mão no bolso do contribuinte. Ou seja, e eu lembro perfeitamente, nessa época, todo mundo tinha vapor a 300 graus de temperatura. Para convencer os caras a 350 era difícil.
480, então, praticamente impossível. Nós tivemos clientes que compravam, por causa dessa norma, ele comprava a caldeira com 480 graus, mas começava a operar a caldeira com 300, né? Só para não perder o financiamento. Mas esse incentivo para gerar vapor motriz mais alto, no ponto de vista de financiamento, ajudou muito na implantação do parque de geração de energia elétrica a partir do bagaço, né? E a demanda pelo etanol incentivou o aumento de projetos Greenfield e de aumento de capacidade. Okay? Então, todos esses projetos Greenfields novos e de aumento de capacidade foram desenvolvidos com o TE visando a exportação de energia elétrica, porque havia linhas de financiamento interessantes e porque o governo estava fomentando a geração distribuída para diversificar a matriz elétrica brasileira. Os projetos Greenfield, que nós desenvolvemos inúmeros deles, né, eles geralmente tinham módulos de 2 milhões de toneladas de cana por ano, ou 2,5, geralmente eram plantas de 4 milhões de toneladas de cana, ou de 5 milhões de toneladas de cana por safra, implantadas em duas etapas. Era um investimento muito pesado, mais ou menos 80 a 100 dólares por tonelada de cana safra, né? E nós não podemos deixar de mencionar que a caldeira é o equipamento mais caro da usina. E como o bagaço tem 50% de umidade, caldeiras a bagaço são equipamentos que são praticamente construídas no campo, né? Eu não consigo colocar uma caldeira dessa em cima de uma carreta e levar ela de um lado para o outro. Quando eu corro uma caldeira dessa, eu estou casando com a caldeira pelos próximos 30 ou 50 anos, pelo menos, né? Então, a decisão de comprar uma caldeira é muito importante no negócio, né? Então, a UTE, que a gente chama que é a caldeira mais turbogerador, mais a conexão elétrica, na época correspondia a mais ou menos 40% a 45% do capex industrial total, né? E quando esses projetos eram implantados em 2 módulos, o primeiro módulo não custava 50%, o primeiro módulo custava 65% do total, mais ou menos, né? Então, qual era o racional dos investimentos naquele momento, né? Eu não sei como é que é hoje, eu não tenho certeza, mas naquela época a energia elétrica respondia por mais ou menos 10 a 15% do faturamento total da usina, tá certo? Então, é evidente que a maior parte do retorno dessa UTE mais cara, ele foi pago pela produção adicional de açúcar e de etanol, né? E eu lembro também muito na época, quanto custa a energia elétrica gerada a partir de bagaço? Isso gerava discussões intermináveis, porque, por exemplo, no ciclo de cogeração, o operador da caldeira é um só, né? Então, quanto custa o vapor que vai para exportação, a própria geração própria ou exportação, né? Quem paga o tratamento de água da caldeira? São decisões arbitrárias, né? No caso da geração com máquina de condensação, quanto custa o bagaço? Né? O bagaço é um resíduo, né? Ao contrário do cavaco de eucalipto, que tem um custo bem determinado, o custo do bagaço é arbitrário. Quanto custa um resíduo, né? Então, naquela época, nós começamos a conversar com os nossos clientes que nós descobrimos que o setor de processamento de milho tem uma forma muito mais inteligente de considerar o custo dos subprodutos. Ele não fica fazendo discussão interminável para ver quanto custa uma coisa ou outra de subproduto. Ele faz a seguinte conta: aquele subproduto tem uma venda líquida por ano de X, eu vou descontar esse X do preço da minha matéria-prima principal. Então, eles chamam isso de preço líquido do milho. E a gente acha que vocês têm que discutir também como o preço líquido da cana, né? Porque, como a cana tem uma série de subprodutos, é muito difícil colocar preço nisso. A gente acha que o pessoal do milho faz isso de forma muito inteligente. Ou seja, se a minha geração de energia é 10% do faturamento total, na prática é como se eu tivesse uma cana 10% mais barata. Então a pergunta é essa cana 10% mais barata me permite
entrar em que volume de CAPEX? Tá? Isso pode valer para qualquer tipo de subproduto, e a energia elétrica não deixa de ser um subproduto da cana, né? Mas o mais importante da conclusão desse slide é que a geração de energia que foi instalada, ela foi paga quando a gente falava de o que a gente chama de bagaço novo. Ou seja, a caldeira que foi instalada estava queimando um bagaço novo de uma cana nova que foi produzida. Nós nunca conseguimos, ou muito raramente, conseguia justificar um investimento em uma UTE cara sem aumento de produção de cana. As únicas vezes que isso ocorreu é porque as caldeiras que existiam na usina chegaram no fim da vida. Então o cidadão ia ter que trocar a caldeira de qualquer jeito, aí trocava por uma caldeira com temperatura mais alta para poder ter o subproduto da energia elétrica. A questão é o seguinte, muito provavelmente nós não vamos ter mais um boom da cana como nós tivemos no começo do ano do século XXI. Okay? O consumo de açúcar no nível mundial vai ter um consumo vegetativo, como sempre teve. Por outro lado, tem a má notícia que eu andei lendo ultimamente, que as canetas emagrecedoras estão diminuindo muito o consumo de açúcar nos países ricos, tá certo? Mas a gente acha que o etanol, por outro lado, pode ter um futuro muito promissor. Nós falamos do custo do bagaço, né? Quanto custa a energia elétrica, né? Uma usina que gera energia elétrica com bagaço excedente, quanto custa o bagaço que ela vai... Qual é o CVU do bagaço, né? É aquela discussão interminável. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui da nossa experiência de décadas atrás. A gente trabalhou muito com termoelétrica também de outros produtos, como suco de laranja, como óleo de soja, né? Citrosuco, caramuru. E esse pessoal estava acostumado a comprar bagaço de usina. Então ele chegava na usina e arbitrava o preço do bagaço. Evidentemente que eu estou falando aqui numa condição normal, né? Quando tem estresse hídrico, o preço do bagaço fica numa situação que é incontrolável. Eu estou falando de condição hídrica normal, né? Então, ele chegava na usina, olha, o teu bagaço exporta, com 525 graus, exporta de 0,4 a 0,45 kWh por tonelada de bagaço excedente. Como a energia você vai faturar tanto, eu vou te pagar tanto pelo bagaço, mas vou descontar o preço aqui porque eu tenho que transportar esse bagaço para lá e para cá. E fechava um preço. Só que esse cidadão que comprava o bagaço pelo preço da energia elétrica, na usina dele, ele queimava o bagaço em sistema de cogeração. Tá certo? Esse é o melhor negócio do mundo, porque eu estou pagando o combustível pelo preço da energia elétrica, mas eu vou usá-lo como fornecedor de energia elétrica e térmica, né? Então, nós temos que usar no setor da cana a mesma filosofia. Vamos encontrar maneiras de poder usar 100% do meu bagaço usando toda a energia dinâmica e térmica que está contida nele, né? Como nós vimos, mais ou menos 25% a 27% do bagaço que é queimado no Brasil tem toda a energia térmica perdida. Agora, uma breve retrospectiva sobre as fontes renováveis intermitentes nos últimos 5 anos, né? A energia eólica dobrou, a fotovoltaica aumentou pelo menos 6 vezes, o mercado de energia está sobreofertado e com preços baixos, e os veículos híbridos e elétricos aumentaram cerca de 10 vezes a venda, né? Ok? E em dezembro passado, nós tivemos as más notícias também de que as biomassas estão afastadas do LR CAP 26, e pior ainda, a ONS incluiu as usinas de cana nos procedimentos de curtailment, né? Então, esse é um cenário que é pouco incentivador para investimento em venda de energia elétrica a partir de bagaço. Então, nós enxergamos que a tendência no Ministério de Minas e Energia vai ser organizar mais eleições de potência do que de energia, né? E a gente sabe que fornecer potência não se adequa muito com o sistema de cogeração. Ou seja,
como nós mostramos, 85% a 90% do faturamento depende do produto final, açúcar e etanol. Não faz sentido eu bagunçar o meu processo para tentar vender energia a preço baixo, né? Então, potência com cogeração, no meu modo de ver, não se adequa muito bem. Mas então nós vamos ficar fora do mercado? Não. Nós achamos que o setor canavieiro tem que trabalhar muito junto aos agentes públicos para fornecer potência com motogeradores a etanol, né? Eu quero deixar a dica aqui nessa tela, eu vou explicar rapidamente o que um fabricante explicou para nós, mas o nosso caro Léo aqui visitou esse motor, está em teste em Suape, no Recife, né? E depois ele pode aproveitar essa reunião nossa para dar mais detalhes do que ele viu lá, né? Além das praias, né? Então, o que acontece? Uma bateria de 10... Quando eu quero vender potência para o ONS, que é o que eles estão querendo comprar, eu preciso de duas coisas: armazenamento de combustível e partida rápida. Okay? O motor a etanol me fornece essas duas possibilidades. Uma bateria de 10 motores de 10 megawatts entra em operação em mais ou menos 20 minutos, né? Com a eficiência indicada pelo fabricante, a gente calcula que cada megawatt-hora na linha vai consumir mais ou menos 400 litros de etanol. Aí dá para calcular o CVU dessa planta, né? Então, por que o etanol serve para vender potência? Porque a disponibilidade do combustível está garantida com o armazenamento que já existe nas usinas. Ok? E se eu não for despachado, o etanol é uma espécie de commodity, ou seja, eu posso destinar o etanol para outras finalidades, né? Nós temos um cliente, Santa Vitória, que tinha um contrato de energia despachada e teve anos de condição hídrica muito favorável, ele não foi despachado. A montanha de bagaço que foi criada lá, porque não tinha o que fazer com aquilo, é uma coisa absurda. Então, repetindo, transportar e armazenar bagaço não é de bom senso do ponto de vista de eficiência energética. Essa é aquela figurinha que a gente mostra todo santo ano, né, Theo? Da complementariedade entre a cana e a hidrelétrica, né? Mas eu queria destacar aqui que, olha lá o lado esquerdo da curva, né? Nós agora, se a gente for vender energia elétrica no verão, no Centro-Sul no verão, além de estar competindo com a hidrelétrica, que está plena carga, nós estamos competindo com a solar fotovoltaica, né? E a solar fotovoltaica, a geração depende de luminosidade. Eu tenho mais luminosidade no verão do que no inverno. Então, nós temos que convencer o povo de Brasília, o povo da EPE, de que, do ponto de vista de eficiência energética, é melhor a gente entregar energia elétrica para a rede só durante a safra, né? Quando a fotovoltaica vai estar com menor luminosidade e quando a hidrelétrica vai estar com menor nível, né? Querer vender potência no verão, a partir de bagaço, é totalmente fora de bom senso. Agora, esse quadro mostra rapidamente como é que está o nosso fornecimento de energia elétrica no Brasil a partir de bagaço, né? Nós vimos que o potencial, com aquele ciclo que foi definido anteriormente, varia mais ou menos de 65 a 70 kWh por tonelada de cana, e os dados da Única da safra 23-24, que foi a última safra que produziu a maior quantidade de cana ultimamente, nós exportamos 33,6 kWh por tonelada de cana. Ou seja, nós estamos exportando metade do potencial. E isso está explicado por quê? Porque o investimento para a venda de energia foi feito com bagaço novo, não foi feito com bagaço velho. Okay? Agora, nós vamos ter bagaço novo para chegar nos 105 a 70? Muito provavelmente não, né? Então, o que nós temos que fazer é arrumar soluções para não baixar os 33,6, tá certo? Mas arrumar perspectivas
para tornar justificável o investimento em mais caldeira eficiente e em mais turbogerador eficiente. Okay? Então, como que a gente vence esse desafio? Gerando valor para a energia térmica que está disponível no bagaço excedente. Okay? A solução clássica do setor açucareiro para consumir energia térmica adicional é colocar uma refinaria de açúcar. Mas o Brasil não exporta açúcar refinado, ele exporta açúcar bruto. Então, o investimento em refinaria no Brasil também está muito pouco, tem muito pouca perspectiva no futuro. Né? Vamos falar agora sobre o milho. Né? A gente ouve muito os usineiros preocupados com o aumento da produção de etanol de milho no Brasil. Mas é uma realidade. A gente costuma dizer que cana é casamento e milho é namoro. Né? Quando você planta cana, você está casando por 5, 10 anos. Quando você planta milho, você está namorando por 1 ano. Você pode depois desmanchar o namoro e plantar soja ou fazer o que você quiser. Mas o milho é uma realidade. Então, não adianta combater o milho. Se você não pode combatê-lo, vamos nos associar a ele. Okay? Qual é a vantagem de processar milho junto com a cana? Porque eu posso reduzir aquele preço líquido do milho no valor da energia que o cidadão que usa cavaco de eucalipto tem. Então, essas contas que o empresário precisa fazer. Ou seja, eu posso produzir etanol de milho com energia gratuita, praticamente, né? Não é gratuita, é fazer sempre aquela conta. Quanto eu faturo, desconta do preço da matéria-prima principal. E eu ganho outros custos também pelo trabalho conjunto. Né? Uma equipe de manutenção de usina de cana certamente vai dar conta da manutenção de uma planta de milho, e assim por diante. O meu departamento administrativo, eu não preciso ter 2, é um só para controlar cana e milho, produzindo sempre o produto final, que é o etanol. Né? Então, o milho, fazendo uma comparação rápida, ele produz mais ou menos 420 litros por tonelada, a cana 80, mais ou menos, o milho produz mais ou menos 5 vezes mais etanol por tonelada do que a cana. O consumo de energia elétrica é mais ou menos 2/3 da cana, por litro de etanol. E o consumo de energia térmica também é mais ou menos 2/3 por litro de etanol. Então, como é mais ou menos 2/3, com aqueles 27% que eu vou sobrar de bagaço, e se eu gerar vapor com temperatura mais baixa, porque se eu vou perder aquela ansiedade de vender energia para a rede, eu posso baixar a temperatura do meu vapor. Eu posso trabalhar com caldeira a 400 graus, né? Por que 400 graus? Porque até 400 graus eu trabalho exclusivamente com aço carbono. Aço carbono é muito mais barato do que aço liga. As turbinas são mais baratas, as caldeiras são mais baratas. Né? Então, com 400 graus de temperatura, eu consigo gerar energia elétrica para a minha usina de cana, para a minha usina de milho, e continuo exportando aqueles 35 que eu já exporto hoje. Ok? Então, e sem ter que aumentar a floresta de eucalipto. Né? Eu fiz uma conta rápida para eucalipto, para gerar aqueles 1.400 toneladas de quilo de vapor por tonelada de milho, corresponde a mais ou menos 40% a 45% do peso do milho. Quer dizer, eu preciso transportar também eucalipto para processar milho. Né? E eu preciso plantar eucalipto para processar milho. Né? E o bagaço é um resíduo. Né? Ele está aí, tem energia térmica disponível para ser usada. Então, por que a gente advoga processar milho? Porque o processamento de milho aumenta a eficiência energética da cana. Toda aquela energia térmica que estava sendo perdida quando eu estou gerando exclusivamente energia elétrica com bagaço excedente,
eu passo a usar para processar milho. Eu saio de um bagaço que estava sendo vendido ou usado num ciclo de geração pura de baixa eficiência e passo a trabalhar num ciclo de cogeração. E mais do que isso, nós falamos que um dos KPIs que tem do nosso processo é o CVP, consumo de vapor no processo. Hoje em dia, nas usinas de cana, não compensa economicamente baixar muito o consumo de vapor de processo. Porque quando eu baixo o vapor de processo de 400 quilos para 350, eu preciso de muito investimento para um pequeno aumento de exportação de energia elétrica, né? E paradoxalmente, eu diminuo a porcentagem de bagaço que está em cogeração e aumento a quantidade de bagaço que está em geração pura. É paradoxal isso, né? Mas se eu tenho destino para energia térmica, eu posso baixar os meus 400 quilos por tonelada de cana para 350, eventualmente, fazendo conta. Por exemplo, destilação sob vácuo é muito usado na Europa e na América, e não no Brasil. Por quê? Porque não se paga. Ou seja, a energia térmica que eu economizo com a destilação sob vácuo, ela me serve só para nada, né? Agora, se eu tenho demanda para energia térmica, eu posso criar justificativas para otimizar ainda mais o meu processo da cana. Depois, nós temos também, não podemos esquecer que nós podemos fornecer energia elétrica com biogás a partir da cana, né? A gente sabe que não é minha especialidade, mas a gente lê que a cana-de-açúcar ainda é a maior fonte potencial de geração de biogás do Brasil também, ok? Nós geramos, tipicamente, se usarmos vinhaça e torta, 8 metros cúbicos, normal metro cúbico de biogás por tonelada de cana, né? Do ponto de vista de geração de energia elétrica, eu posso usar motor, que tem 40% de eficiência, mais ou menos, ou posso usar turbina, que tem 30% de eficiência, mas a turbina me permite, com mais facilidade, usar ciclos de cogeração. Ou seja, eu posso colocar uma turbina a biogás e gerar vapor de processo para processar milho. Então, aquela produção de milho que estava dobrando, pode ser que mais que dobre. Precisa fazer conta para ver se paga o investimento. Mas o potencial energético está aí, né? Agora, 60% do biogás, que corresponde a mais ou menos 4,8 normal metro cúbico por tonelada de cana, pode ser transformado em biometano, né? Naturalmente, o CAPEX para produzir biometano é muito maior do que o CAPEX para produzir só o biogás, ok? Mas, como nós vamos ver no slide posterior, o biometano pode ser muito usado e o biometano tem condição de concorrer como combustível para substituir o óleo diesel na frota canavieira. Então, o biometano, como é que a gente enxerga a posição dele? Isso pode parecer um sonho, mas principalmente no estado de São Paulo, onde nós temos mais gasodutos já sendo implantados, né? Usar a molécula do biometano junto com a molécula do gás natural em ciclos híbridos pode ser muito interessante, tanto para a frota, tá certo? De cana, como para fornecer potência. Fornecer potência tem um dilema que eu preciso aqui pedir informação para os universitários do sistema elétrico, né? As centrais termoelétricas a gás natural são unidades de grande porte e grande escala geralmente baixa custo naturalmente, né? Então, numa usina de açúcar tipo, sei lá, São Martinho, por exemplo, eu posso instalar uma turbina a gás com 50 megawatts, mas não vai ser mais do que isso. Mas eu posso usar nessa turbina a gás tanto gás natural como biometano. Okay? Qual é a vantagem de ter essa flexibilidade? É porque eu nunca vou conseguir trocar a minha frota canavieira de uma hora para outra, né? Como vocês estão vendo aí, a frota útil dos caminhões é mais ou menos 10 anos, dos tratores mais ou menos 15 anos, das colhedeiras 6 a 8 anos.
Então, aqui eu tenho uma decisão difícil de tomar, né? Porque se eu implantar a produção de biogás muito modularmente, o CAPEX aumenta muito, né? E se eu instalar de uma vez, o CAPEX é muito alto para eu ter que trocar a frota de uma vez toda, né? Talvez o uso, junto com gasoduto de biogás, seja a solução mais, do ponto de vista de eficiência térmica, eficiência energética, a mais racional, né? Tá certo? Mas a grande oportunidade do ponto de vista econômico hoje em dia é substituir o óleo diesel por biometano. Então, fazendo agora um resumo rápido do cenário atual, nós temos um mercado de energia que está sobreofertado e, portanto, com preços baixos, né? Segundo o nosso caro colega do CTC, o Péricles, ele diz que já existe 60 gigawatts na curva do pato lá, ou seja, no final do dia, 60 gigawatts apaga na MMGD e na centralizada de fotovoltaica, né? 45? Mínimo 45, é isso, né? A MMGD 45, entendi. Depois, essa é a má notícia do final do ano passado, ou seja, o ONS impondo o curtailment para as usinas de cana-de-açúcar, né? Está em voga hoje a grande discussão da instalação de novos data centers, né? E data center, meus amigos, não se esqueçam, eles querem disponibilidade de potência elétrica, né? Essa conversa que vai montar data center com energia renovável é conversa para boi dormir, com todo respeito, né? Porque a energia renovável nunca vai fornecer potência elétrica para data center, né? E o mercado futuro provavelmente vai estar mais focado em potência elétrica em detrimento da energia elétrica, né? Então, como nós aprendemos ao longo da vida, né, diante de enigmas, nós temos que mudar os nossos paradigmas, ok? Então, em vermelho, ciclo termodinâmico com bagaço otimizado para exportação de energia elétrica. Talvez não seja o que nós vamos pensar para o futuro. O que nós vamos pensar para o futuro? Ciclo termodinâmicos com bagaço otimizando a utilização de energia térmica. Ou seja, em vez de gerar vapor com muita alta temperatura, ciclo regenerativo, turbina de condensação, turbogerador de condensação, vão pensar em caldeiras muito eficientes, gerando vapor de temperatura mais baixa e, portanto, gerando com uma GeV maior. Eu vou gerar mais vapor motriz por tonelada de bagaço. E vou gerar com uma eficiência maior do que as caldeiras que eu tenho hoje em dia, né? Depois, sinal vermelho para fornecimento de potência elétrica com bagaço. A gente acha que o fornecimento de potência elétrica teria que ser fornecido com etanol. Okay? Processamento de milho associado com cana é outra direção. Quando a gente fala processamento de milho, isso significa qualquer fonte de energia térmica que possa ser necessária. Ok? Se eu quiser associar uma planta de suco de laranja com uma planta de cana, eu posso. Usa energia térmica. Qualquer coisa que me use aqueles 27% de energia térmica que eu estou perdendo, pode ser interessante para a minha planta de cana. Okay? Fornecimento de potência elétrica em geração distribuída com biometano associado com gás natural, né? E a substituição gradativa do óleo diesel nas operações de CTT, corte, transbordo e transporte, com a utilização do biometano. Então, eu sei que é mais fácil falar do que fazer, né? Mas não custa nada listar os desafios que nós temos aí para o nosso setor canavieiro, né? Então, o primeiro desafio, que esse é um desafio de décadas, né, Léo? Convencer o povo lá da EPE, da ONS, que as usinas de cana fornecem energia síncrona sazonal, né? Com a máxima eficiência energética em complementaridade com as hidrelétricas, né?
Fomentar o etanol como combustível para fornecer potência elétrica, preferencialmente em localidades distantes dos gasodutos existentes ou já planejados. Okay? Fomentar a produção de veículos leves híbridos a etanol proposta pelo INE. Eu não sei se vocês sabem, mas eu aprendi o ano passado com o meu caro Péricles que existe o Instituto Nacional de Eficiência Energética. E esse povo demonstra claramente que se você projetar um motor a etanol puro, ele vai ser muito mais eficiente do que um motor flex como nós temos hoje, né? Fomentar o uso do etanol como matéria-prima para a produção de SAF, combustível da aviação, né? A gente tem visto muito na mídia Petrobras falando em SAF a partir de gorduras e óleos vegetais, mas eu não sei se esses materiais vão ter a economia de escala que o etanol poderá ter no futuro, né? Fomentar o uso do etanol como carregador de hidrogênio para aplicações diversas, né? Como nós vimos nos slides anteriores, transportar hidrogênio não é uma boa ideia, né? Porque tem que levar o cara a 350 bar, 700 bar, ou então baixar uma temperatura de 250 graus negativos, quer dizer, não faz sentido transportar hidrogênio, né? Mas o etanol, assim como a ureia, é um grande transportador, é um grande carregador de hidrogênio. Fomentar a exportação de etanol de acordo com esse acordo recente da Mercosul com a União Europeia. Eu imagino que isso poderá ser algo interessante, mas não tenho, é só um chute, não tenho certeza, né? Fomentar o financiamento da conversão dos turborredutores de geradores existentes de condensação para operar com contrapressão, né? Você vai falar, mas por que eu vou fazer isso se eu não quero processar etanol de milho ou não tem milho na minha região? Não importa. Você pode transformar o seu turborredutor em máquina de contrapressão e moer 27% a mais de cana, com a mesma caldeira, com o mesmo turbogerador. Tá certo? Tem que fazer essa conta, né? A VEG TGM, como nós estamos discutindo projetos para instalar etanol de milho, eles têm um kit lá de transformação. Ele aproveita toda a parte periférica do turborredutor, tanque de óleo, válvula, sistema de controle, etc. Pega a tua máquina de condensação, entrega a máquina de contrapressão com o mesmo gerador. Gerador, painel elétrico, chave, tudo isso está instalado. O gerador vai ficar um pouco ocioso, naturalmente, porque ele vai trabalhar com potência mais baixa, mas vai ter uma vida mais longa. Então, vale a pena fazer a conta. Se eu posso transformar o meu turbogerador de condensação em contrapressão e moer mais cana com a mesma caldeira que eu tenho. Okay? Fomentar a instalação de sistema de dutos para etanol, otimizando a logística para a produção de SAF, é importante, né? Fomentar a exportação do DDGS, porque vai sobrar, com esse aumento de produção de etanol de milho, vai sobrar DDGS para ser exportado. E aqui é talvez o desafio mais importante, que eu não tenho competência para analisar como fazer, ou seja, como eu vou monetizar a redução da pegada de carbono na produção de etanol com energia elétrica. Ou seja, se eu estou tornando a cana, o uso do bagaço de cana mais eficiente, eu estou reduzindo a pegada de carbono. Como nós vamos monetizar isso? Através do RenovaBio? Nós temos que conversar a respeito e aprender, né? Então, quais são os desafios para nós técnicos do setor, né? Fomentar o aumento da eficiência energética da cana, tem que pensar todo dia nisso, né? Mas só aumentar a eficiência energética da cana não funciona. Eu preciso viabilizar a eficácia econômica do aumento da eficiência energética. Okay? Ou seja, nós precisamos verificar se as propostas que nós estamos para aumentar a eficiência energética são economicamente viáveis e lutar por políticas públicas que a tornem economicamente viáveis, né? E aqui uma brincadeira com vocês, com os técnicos jovens que estão nos assistindo, evitar o uso de água fria nas caldeiras para reduzir o bagaço excedente.
Isso pode parecer piada, pessoal, mas a minha primeira safra foi em 1974, né? Naquela usina havia ainda uma moenda antiga que era acionada com motor a vapor. O motor a vapor trabalhava com caldeiras de 15 quilos de pressão saturada, né? Vapor saturado. E o gerente da usina colocava água fria na caldeira. Eu, um politécnico recém-formado, achava um absurdo, mas o cara estava certo. Ele não tinha o que fazer com o bagaço que sobrava, né? Então, qual uma solução inteligente? A caldeira de 15 quilos, se você botar lá água, vinhaça ou qualquer coisa, ela continua trabalhando, não tem problema nenhum. Então, ele alimentava água fria na caldeira para diminuir o problema do bagaço que sobrava para ele, né? Então, nesses últimos 50 anos, meus caros técnicos jovens que estão eventualmente nos assistindo, o setor canavieiro do Brasil mudou da água para o vinho, tá certo? Mas estamos ainda muito longe do ideal. Dá para melhorar outro tanto nos próximos 50 anos, né? E é importante vocês encararem esse desafio do aumento da eficiência energética, né? Porque em tempos de pegada de carbono, eficiência energética vai ser fundamental, né? Por falar em pegada de carbono, o que a gente recomenda para os nossos netos e filhos? Olhe para a sua pegada de carbono. Como você faz isso? Diminuindo desperdício de energia e de material e fazendo reciclagem correta, né? Então, é isso que nós temos que buscar. Os próximos 50 anos está cheio de desafio para todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Procnor. Como o Zilmar disse há pouco, na abertura, foi uma aula magna mesmo, rica aqui de informações. Obrigado, Zilmar. E nesse momento, tem muitas pessoas aqui participando de um formato online e nós temos aqui participantes também no auditório. Eu peço para quem estiver no auditório e quiser fazer alguma pergunta, que levante a mão, que a gente leva o microfone. E aos que estão participando online, que coloquem sua pergunta no chat, que o Zilmar fará aqui para o Celso. Mas o Zilmar já sinalizou que tem umas 5 perguntas, né? E passo aqui para o Zilmar. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Parabéns aí, o professor Celso. Mas antes de fazer as 5 perguntas, Leonardo, eu acho que a gente fez uma indelicadeza aqui, que eu estou vendo que tem o Érico da Biosul nos assistindo, e deve ter o pessoal da Ciamig, que normalmente ele está como economia, ou alguém da Ciamig. E eu sei que a Maria Clara também está aí, da Biogás, né? Se eles quiserem só dar um alô. Sim, a Maria Clara, ela chegou aqui, eu até convido ela para vir à mesa. Por favor, Maria Clara, e da Ciamig do Biosul, se puder levantar a mão para o pessoal habilitar aqui. Nilton está conosco também, aqui no auditório. Isso. Só para. O Érico eu já estou vendo aqui. E da Ciamig, tem alguém aí que. Bom, mas enfim, primeiro a Maria Clara aí, quiser dar um. Tudo bem, Maria Clara? Uma boa-vinda aí. Tudo bem, pessoal? Prazer para quem não me conhece. Eu sou a Maria Clara, sou da Biogás, estou representando aqui a associação. É um prazer estar fazendo parte aqui do evento. Realmente foi uma aula, aprendi bastante coisa. Quem está cuidando um pouco mais de perto da parte de energia elétrica dentro da associação é a Karina, né? Mas eu também acompanho, a gente acaba fazendo parte de tudo. Ela não pôde estar aqui hoje, mas ela está assistindo online, então. Foi muito legal para a gente conseguir aprender um pouco mais sobre isso e levar também para dentro das nossas discussões com os nossos associados. Obrigado, Maria Clara. O Érico, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Zilmar. Érico Paredes,
atualmente estou como diretor técnico aqui na Biosul, é a Associação dos Produtores de Bioenergia aqui de Mato Grosso do Sul. Nós representamos aqui hoje 22 unidades em operação, né, do setor sucroenergético, 19 de cana e 3 unidades de etanol de milho, né? E a gente teve aí uma palestra sensacional em relação a bases, a conceitos e informação. A gente está no momento aqui em Mato Grosso do Sul, em franca expansão, não só do setor, mas do setor de celulose, né, em que demanda uma quantidade grande de floresta plantada e biomassa. Biomassa é um assunto sempre recorrente aqui no estado. E é, agradecer o convite para integrar esse grupo. E, Zilmar, de maneira alguma é uma delicadeza nenhuma sua ser um gentleman aí, é uma satisfação participar aqui com vocês e também a gente fica aqui à disposição para mobilizar, para trazer cada vez mais pessoas aqui para o nosso encontro. Obrigado mais uma vez. E como eu combinei lá aí com o Leonardo, a gente combinei com a Biogás também, a gente vai aí na Biosul e vamos também na Ciamig, né, Leonardo? Fazer uma Sim, vamos presencial lá, fazer um rodízio. Já tem uma em um rodízio. Ribeirão, depois Mato Grosso do Sul, depois em BH. Não, Passamos. tá ótimo. E o Barbieri vai com a gente lá, né, Barbieri? Da Ciamig, por favor. Bom dia a Obrigado. todos, bom dia, Zilmar. Bom Para dia. quem não me conhece, meu nome é André, né? Eu estou participando aqui já há algum tempo dos eventos. Acho que o Mário não pôde estar na reunião por inteiro, né? Mas, claro, mais uma vez, muito rica essa reunião e eu sempre aprendendo muito. E esse tema é mais do que relevante, né? Mas neste momento, principalmente aqui em Minas Gerais, como a gente não tem ainda tanta participação do milho, não existe a participação do milho na produção de etanol, e com certeza vai ser muito rico para nós aqui da Ciamig essa contribuição e essa parceria. Estou muito feliz de estar podendo participar aqui, estou aprendendo muito, viu, gente? Para quem não me conhece, o nome é André Mendonça, sou assistente de economia aqui na Ciamig, estou aqui participando repondo o Mário, né? Acho que não pôde participar e estou sempre aqui presente com vocês. Um prazer, viu? Bom dia a todos. Obrigado, André. Obrigado, pessoal que está participando aí com a gente. Leonardo, vou fazer algumas perguntas, depois a gente volta aqui, porque tem pelo menos 5 perguntas já aqui na fila. A minha primeira pergunta, bom, primeiro parabéns de novo aí, o Celso, excelente, aula magna mesmo, e eu provoquei o Celso lá em dezembro, né, numa reunião, falei, vem apresentar para a gente aqui essas boas ideias, né, então, com certeza, Celso, desafio cumprido, com 100% de louvor. Muito obrigado mesmo por você ter trazido essa apresentação. Celso, eu queria fazer pelo menos 2 perguntas, depois eu rodo aqui. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer a gente você fala bastante lá em cogeração pura. Eu não tenho esse levantamento, mas eu imagino que seja. Eu acho, se a gente fez corretamente lá na Única há uns 13 anos, faz tempo, hein? Devia ser algo como 25%, 20 a 25% do parque está instalado em condensação, turbinas de condensação. E então, se a gente hoje está com 13 mil megawatts, daria 3 mil megawatts, se estiver certo, isso aí é muito antigo. Eu não tenho tanta fé nesse levantamento que a gente fez via telefone na época, nem tinha o WhatsApp, eu acho. Isso dá mais ou menos um giral ou uma usina Santo Antônio. A minha pergunta, até para nivelar com todo mundo, é como é que a gente pode trabalhar esses 3 mil megawatts que existem? Vão ficar fadados, como você falou, é um casamento de 30 ou 50 anos, numa caldeira, no caso, mas uma turbina é um tempo menor, mas é um tempo longo. É um casamento que você vai ter que continuar com essa condensação, com essa cogeração pura, ou tem como fazer investimento, um retrofit, transformar todo esse investimento, entre aspas, afundado em cogeração pura, em cogeração. Eu queria entender um pouquinho mais do técnico Celso Procno.
Então, Gilmar, talvez eu não tenha sido muito claro, mas eu procurei explicar. Nós estamos fazendo estudos para implantar a produção de etanol de milho em usinas que têm condensação. Então, se eu quero implantar etanol de milho, eu não posso ter condensação. Eu preciso ter todo o meu vapor de escape disponível para usar no processo de milho. Vapor de escape a 135 graus, ok? Então, nós entramos em contato com a WEG TGM. O WEG, nós temos aqui um turbogerador de condensação. O que você pode fazer a respeito? Então, numa entre safra, ele tem um kit de transformação. Ou seja, ele pega o seu turborredutor de condensação, ok? E te devolve um turborredutor de contrapressão, ok? Aproveitando tudo que é possível aproveitar. Por exemplo, tanque de óleo, sistema de proteção, válvula da turbina, tá certo? O redutor ele tem que trocar geralmente porque as turbinas têm rotações diferentes, né? Como o gerador está definido, na verdade ele não troca o turbo-redutor, ele leva o turbo-redutor e troca as engrenagens do cara. Então, é como se fosse um kit de transformação, tá certo? Então, você pode pensar nesse kit de transformação com dois objetivos. Primeiro objetivo, pegar esse vapor que era de condensação, ele virou vapor de escape e eu processo o milho, tá certo? Ou eu pego esse vapor de escape e aumento a minha moagem de cana com a mesma caldeira e com o mesmo turbogerador. Tá certo? Porque se o setor não está interessado na nossa energia, se eu reduzir a oferta produzindo outros produtos, eu estou até melhorando o preço, tá certo? Aparentemente está sobrando, não é verdade? Então, é isso que é um desafio para colocar. Se uma usina tem máquina de condensação e tem potencial agronômico para aumentar a moagem em 20% a 25%, por exemplo, de cana, né? Do ponto de vista de caldeira, é a mesma coisa, tá certo? O turbogerador de contrapressão, tudo é a mesma coisa. Ele vai só trocar o turborredutor de condensação. Entendi. É por isso que nós colocamos lá uma sugestão, da mesma maneira que o BNDES facilitava o financiamento de caldeira com alta temperatura há 15 anos atrás, agora pode ser que seja interessante financiar a caldeira de baixa temperatura, uma eficiência maior, tá certo? Porque uma caldeira, por exemplo, de leite fluidizado, como tudo na vida, ela tem prós e contras, né? Um contra da caldeira de leite fluidizado é que ela gasta mais energia elétrica do que uma caldeira com grelha. Mas se o meu objetivo não é mais exportar energia elétrica, ela me gera um GEV muito maior, né? Ela aumenta em 3%, 4% a geração de vapor por tonelada de bagaço, tá certo? Sai de uma eficiência de 87% para 91%, 92%. Então, o desafio é esse, Gilmar, mudar o foco. Será que o meu maior foco de rendimento está em entregar energia elétrica por sim? Ou será que eu posso usar essa energia térmica de forma mais produtiva para mim? Tá certo? Porque a gente sabe que energia solar barata é uma falácia, porque para cada gigawatt que você instala de solar, precisa instalar 1 gigawatt de alguma coisa, tá certo? Sim, de backup. É o que está acontecendo agora, não é verdade? Então, mas é a realidade, nós estamos com essa realidade na frente. Então, se o setor canavieiro consegue fomentar o uso do etanol, melhorar a exportação, exportar hidrogênio via etanol, SAF, etc., vai abrir um mercado enorme para você valorizar esse bagaço que hoje, do ponto de vista da energia térmica, está perdido. E esse kit de adaptação não é uma barreira, pelo benefício que gera, deve ser um retorno de investimento interessante, não é algo impeditivo. Nas suas Gilmar, conversas com a WEG, né, no caso. Tem que fazer conta, naturalmente, né? Por Sim, exemplo, mas só se eu consigo aumentar a minha processamento de cana em 25% a 30% sem mexer na caldeira e sem mexer nos tubos redutores,
de contrapressão, mexo só no de condensação, é muito raro ter usina com 2 máquinas de condensação. Geralmente é uma só. É certo? verdade. E muitas vezes também a máquina de condensação, ela é condensação com extração. É verdade? Então, pelo menos, quando a máquina é de condensação pura, eu posso simplesmente parar a máquina de condensação. Mas quando ela é de extração, eu preciso da extração para o processo. Então, a condensação continua existindo. A energia térmica que é perdida, né? Eu não estou dizendo que o que foi feito está errado, entende, Gilmar? O que foi feito, gerar vapor. Nós instalamos caldeira com 545 graus de temperatura. Ciclo regenerativo, né? Estudamos cada coisa maluca visando exportar o máximo de energia elétrica. Mas se o mercado não quer a nossa energia elétrica, vamos pensar em outra coisa. Sim, correto. Não, excelente, Celso. Leonardo, não sei se você quer passar para o Roberto, para o Newton, para a Maria Clara, quem está aí, porque depois eu faço tranquilamente as 6, 7 perguntas que já estão na fila aqui. Perfeito, vamos sim, Zilmar. Roberto, Já começar Maria. aqui com a Maria Clara para suas considerações, depois passar aqui para o Roberto e para o Newton. E na plateia também, reitero que se alguém tiver alguma colocação, por favor, levante a mão que a gente leva o microfone. Então, passo aqui para a Maria Clara, por favor. Oi, pessoal. Bom, dentro da associação, né, a gente acho que já foi trazido aqui que a gente faz o levantamento de potencial, né, de produção de biogás, e realmente o potencial do setor sucroenergético ele se apresenta como o maior potencial que a gente tem aí para geração de biogás dentro de todos os resíduos do nosso país. E a gente vê que hoje em dia isso está sendo levado muito mais em consideração, né? Apesar das plantas aí de biometano, pelo menos em volume, hoje estarem concentradas em plantas de aterro, a gente vê que a grande maioria das plantas aí que a gente mapeia dentro dos nossos associados e que estão em autorização ou sendo autorizadas pela ANP, elas já estão indo para o setor sucroenergético. Muitos estados que já têm esse setor consolidado estão dando lugar também para a produção de biogás, né, aproveitando os resíduos da indústria para produzir biogás. E tanto para utilizar nos próprios processos, né, esse biogás como fonte de energia elétrica, tanto como já foi falado aqui para abastecer as frotas. Então, é uma das coisas que a Biogás vem trabalhando e tentando fortalecer aí dentro do setor, né, para que isso possa ser utilizado com a melhor eficiência possível, né? Então, a gente tem planos de interiorização de alguns gasodutos, né? Gasodutos dedicados aí para conseguir levar esse biometano, mas a gente vê que as plantas de cana, elas já estão utilizando, né? A gente tem o exemplo da Cocal, que tem grande frota aí, grande parte da sua frota já está utilizando biometano para substituir diesel, e a gente vê que o biometano ele é muito competitivo com o diesel, então isso é muito bom. Além de reduzir 90% da emissão de gás de efeito estufa, e a gente vê também que os esforços em relação a incluir o biogás e o biometano para a substituição dos fósseis aí para geração de energia também está crescendo cada vez mais. Então, junto com tudo isso, a gente também fica feliz. Foi levantada a questão, né, de como que vai conseguir monetizar essa descarbonização. Então, uma das coisas que a gente já vê, né, pelo menos para o biometano em relação ao gás, que já foi dado um pontapé inicial, foi a lei do combustível do futuro. Então, esse ano começa a ser gerados os primeiros certificados de garantia de origem, que vai fazer conseguir valorizar realmente o atributo ambiental frente à molécula, né? E agora os produtores conseguem vender isso de forma separada. A molécula eles vendem para quem realmente precisa daquele energético da sua forma física, e eles vendem o certificado para quem precisa descarbonizar, tanto sendo agente obrigado quanto de forma voluntária. Então, a gente vê que
esse modelo de valorização, a gente acredita que já vai funcionar muito bem e acho que vai poder ser replicado aí para outros setores, até para a energia elétrica, que apesar de a gente já ter o RenovaBio em relação aos biocombustíveis, né, a gente ainda precisa avançar em relação às outras formas de utilização dessas fontes renováveis. Obrigado, Maria Clara. Queria passar agora para o Roberto Barbieri. Por favor, Roberto. Bom, primeiro é dar as boas-vindas aí às outras associações que estão se aliando aqui ao nosso esforço sempre de divulgação, de discussão do setor. Depois dar os parabéns ao Celso, excelente participação. Como disse bem o Zilmar, a aula magna e tal. E o Zilmar fez uma pergunta na mesma linha que eu estava querendo pegar o raciocínio, que é o seguinte: você mostrou que o paradigma mudou. O paradigma era... vamos aproveitar a cana, bagaço de cana, para além da cana, fazer a cogeração de energia elétrica para vender energia elétrica. E isso não está mais, talvez, sendo tão atraente como foi no passado. É mais ou menos o que você estava falando. E você mostrou que o etanol é mais fácil para a gente fazer o estoque, né, armazenamento de etanol, e o etanol vai ter novas funções aí para fazer SAF, para carregar hidrogênio e tal. Então, assim, eu estou entendendo que o resumo da sua excelente apresentação quem tem, né, produtor de cana, você deve focar agora o negócio no etanol, né? Porque o etanol você consegue aproveitar o bagaço através do vapor, também processando milho, ou aumentando a produção, né, como você colocou, a moagem da cana. E assim, o negócio é ter etanol para, com esse etanol, você ganhar dinheiro em outros mercados que estão surgindo para o etanol. É isso, e tecnologia já existe, né? Vocês já estão trabalhando nessas soluções. É isso, né, Celso? É isso mesmo, Barbieri. Nada contra vender energia elétrica, entende? Mas é uma questão de... precisa pagar as contas no final do mês, né? Então, se a energia elétrica não está mais remunerando... E eu procurei explicar, Barbieri, o grande boom da instalação de energia elétrica, exportação de energia elétrica no Brasil, ocorreu junto com o boom de aumento de processamento de cana, né? Você aumentar a exportação de energia elétrica sem aumentar a produção de cana é economicamente pouco rentável, né? Esse é o grande problema. Não, e o ponto, desculpa te interromper, que você colocou, que eu acho que é muito relevante para o setor elétrico, o setor elétrico hoje está precisando de potência e não de energia. E a potência você consegue armazenando o etanol. Com o etanol, com o grupo gerador, e a gente já teve aqui fabricante de grupo gerador, né, que usa etanol, hoje é uma solução bastante viável e importante para o setor elétrico, né? Correto, é isso mesmo. É exatamente isso. Obrigado. Zilmar, eu queria retornar para você e na sequência o Newton ele faz algumas perguntas aqui. Então vamos lá. Obrigado, Leonardo. O Tarcísio Zanqueta está perguntando: o grupo gerador etanol comentado na explanação, qual o local que está instalado? Eu acho que eu posso até responder. Suape, né, Leonardo? Lá em Pernambuco. Isso, em Cabo de Santo Agostinho. Qual a potência do gerador? Não sei se você ou o Celso sabem. E qual o nível de tensão que trabalha? Ele está 5 megawatts, se não me engano é 138 kV lá. E como o Celso, aproveitando aqui, como o Celso já colocado, o que chama muito a atenção é o tempo, o T-on e o T-off. Em menos de 5 minutos você coloca ele em operação, em menos de 5 minutos você desliga também. E tem uma modularidade que a Wärtsilä e a Suape apresentaram, que você pode escalar essa planta em até 250 megawatts, com unidades modulares de motores de 5 megawatts. E mesmo ela estando com 250 megawatts de capacidade instalada, em 5 minutos você consegue deixar ela totalmente acionada.
Obrigado, Leonardo. E a gente teve uma reunião, Celso, eu, Leonardo, com o pessoal da SWAP, sexta-feira, né, Leonardo? E eles estão com Sexta-feira. uma esperança, né? Você colocou aí na sua apresentação, 10%, como se fosse a vela do sistema, é com diesel. Mas em futuro breve, ou já agora, né, Leonardo? Já esqueci. Eles vão passar para biodiesel, Celso, fechando aí a renovabilidade mesmo de todo o sistema. Então, muito legal, né, Leonardo e Celso? É isso mesmo. Sim. Quer falar algo, Celso, sobre. Não, Ou é que posso? na verdade esses são motores que são usados em outros países com outro tipo de combustível, né? Então é uma tecnologia muito consolidada, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista comercial, né? E eu esqueci de antecipar na minha palestra o seguinte: essa palestra foi preparada levando em consideração tecnologias que estão atualmente consolidadas, tanto do ponto de vista técnico como comercial, né? Quer dizer, tem um monte de coisa aí surgindo, mas ainda não é consolidado. Então, estamos conversando naquilo que está pronto para ser comprado, ok? E até Certo. complementando aqui, Zilmar, esse motor que está em teste lá na Swap, da fabricante Wärtsilä, eles fizeram uma conversão. Era um motor a diesel que foi convertido a etanol e querem fazer esse teste aí no período de um ano e posteriormente eles querem fabricar lá na Finlândia o motor já a etanol. Então não seria mais a conversão do diesel a etanol e sim um motor puro etanol que certamente deve vir com uma eficiência ainda maior. Certeza. Obrigado, Celso e Leonardo. Qual a visão, o Lucas Oliveira, Celso, pergunta, qual a visão deste mercado de energia a partir de RSU, resíduos sólidos urbanos? É, Olha, desculpa, qual é o nome da pessoa? é o Lucas Oliveira. Lucas. Lucas, bom dia. Lucas, sinceramente, eu não tenho experiência nesse setor. A única coisa que eu sei, perto de São Paulo, em Barueri, está sendo instalada uma planta dessa, né? Se eu não me engano, é alguma coisa como 10 megawatts ou 15 megawatts, e com uma caldeira de tecnologia chinesa. Mas eu não tenho experiência, então eu só sei disso porque um ex-funcionário da Procnor está comandando as obras lá em Barueri, mas eu lamento, mas eu não tenho experiência para discorrer sobre isso. Obrigado, Celso. O Ramiro, posso continuar? Só um minutinho, Pois não, Zilmar. pois não. Maria Clara, você quer comentar? Sim. Então, sobre as plantas de RSU, a gente já tem alguns, como eu falei, né, a grande maioria do biometano hoje produzido no Brasil são em plantas de aterro sanitário. Então, a gente tem alguns exemplos em Paulínia, né, tem uma planta que acabou recebendo a autorização para expansão ali da produção. Quando a gente foi visitar a planta, que é da Horizon, ali no aterro, todo o biometano produzido, mesmo que estava sendo purificado, era um biometano que estava sendo destinado para utilização para geração de energia elétrica. Depois disso, a obra ia ser ampliada e aí eles passariam a vender o biometano para ser injetado na rede de gás canalizado de São Paulo. Mas o que a gente tem visto é que cada vez mais os aterros estão se direcionando para conseguir instalar esses sistemas para aproveitar realmente essa produção do biogás, que na verdade é espontânea, né, dentro dos aterros, e então fazer essas obras para conseguir capturar o biogás ou purificar para transformar em biometano e utilizar dentro das instalações até para gerar biometano para mobilidade urbana, que é um dos cases que a gente está vendo aqui no estado de São Paulo, né? A prefeitura tem utilizado isso para abastecer ônibus da mobilidade urbana, mas também para acabar gerando energia elétrica aí para utilização tanto nas próprias cidades quanto para vender para terceiros. Obrigado, Maria Clara. É, uma pergunta aqui do Ramiro Pandulo.
A térmica etanol chamou a atenção mesmo, Celso. Hoje, o que seria? Eu acho que é difícil ter, mas em todos os casos eu vou perguntar. O Leonardo também acompanhou, porque está em teste, né? Mas enfim, hoje o que seria aproximadamente o CAPEX por megawatt para um projeto com foco em fornecimento de potência com motor a etanol? Acho que é difícil ter essa resposta, né? Ou Não, vocês. eu não tenho essa resposta. Eu precisaria conversar com o fabricante, né, para ter uma noção, né? Até. O CAPEX a Pois gente é. não tem esses dados, Gilmar, mas acho que o que é importante ressaltar, como o Celso colocou os dados da estimativa do consumo de etanol para cada megawatt-hora, é muito provável que o custo do CVU dessa geração com etanol seja inferior do custo do CVU com queimando óleo diesel, óleo combustível. E o próprio biodiesel, né? Eu acho que pode ser Sim, bastante o CVU competitivo deve nesse ficar baixo. aspecto. É. E uma coisa que você reforçou, Leonardo, que é um teste, e o Celso também comentou, né? Já pegou um projeto, um motor que já está rodando 4, 5 megawatts. Então, não é essa configuração que deve ficar no futuro, quando o investidor for num LRCAP, né? Talvez seja né, um motogerador de uma Até potência os bem maior, né? projetos que foram cadastrados no LRCAP, Zilmar, já era uma ordem maior, acima de 100 Isso. megawatts, que Então, aí eu acho que é ganha em maior. escala e Isso. certamente ganhará eficiência. Obrigado, Leonardo Celso. A Nara Alaine Gonçalves, em relação ao curtailment das UTS, qual a expectativa de vocês para os próximos movimentos? Observamos que a maioria das usinas recebeu comunicação do ONS, isso foi no fim do ano, Celso, por causa do Natal e Ano Novo, e das distribuidoras, solicitando informações operacionais. Fizeram um levantamento da capacidade instalada no setor. No entanto, até o momento, não houve desdobramentos ou ações concretas decorrentes dessas solicitações. Que tipo de direcionamento ou tendência vocês têm percebido com relação a esse tema? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: eu acho que em relação ao relacionamento com o ONS, com as autoridades competentes, é melhor o Léo discorrer, porque ele tem mais experiência do que eu, né? Com relação ao que nós discutimos, eu gostaria de deixar bem claro que, quando vocês estiveram discutindo com o ONS sobre isso, o curtailment na usina durante a safra é basicamente você incinerar bagaço, tá certo? Porque você está gerando vapor a 525 graus e, se tiver o curtailment, você não pode poder exportar, tem que passar esse vapor por uma válvula redutora. Essa válvula redutora é praticamente um incinerador de bagaço, tá certo? Você gerou uma energia dinâmica, um potencial de energia dinâmica enorme e passou pela válvula. É uma estupidez energética, né? Então É verdade. precisa explicar isso para o povo da ONS, né? Só complementando aqui, Zilmar, o Celso, em reuniões conjuntas, Cogen, Única, Biogás, a Biosul, Ciamig, nós mandamos cartas tanto para o ONS, ANEEL, para as 12 distribuidoras que estão envolvidas, tivemos algumas reuniões também presenciais com a ANEEL e com o ONS, e o mote principal que a gente levou é que, quando a usina faz um curtailment das biomassas, vai reduzir essa produção, a geração de vapor para exportação de energia e, consequentemente, vai afetar a produção industrial do açúcar e do etanol. E na grande maioria dessas usinas, o faturamento da exportação de energia elétrica representa em torno de 10%, 90% açúcar, etanol e outros produtos. Então, na hora que eu mexo num parâmetro e afeto a minha produção principal, do 90% do meu faturamento, isso está impactando em muito, poderia impactar em muito os produtos da usina. Então, as associações externaram essas preocupações ao governo. Com as distribuidoras também nós colocamos a par.
Ainda não houve nenhum curtailment nas usinas de biomassas. Houve essa manifestação das distribuidoras dizendo que pode ser que haja em determinado momento, foi um pré-aviso. E até aproveitar, Zilmar, para colocar aqui que na última reunião nós começamos a discutir algumas soluções. Nós trouxemos aí um possível, assim como existe lá com as hidrelétricas, o MRE, o Mecanismo de Realocação de Energia. É claro que está no embrião ainda, que as associações estão discutindo que possa propor aí para o governo algo relacionado a um MRE do curtailment das biomassas, e em que um grupo de biomassa que sofra um curtailment, isso possa ser rateado com todas as outras biomassas, ou envolvendo outras fontes também de energia, mas isso aí está numa fase ainda de discussão que a gente não chegou a propor ainda para as entidades. Obrigado, Leonardo. Só a gente andou conversando rapidamente com a ANEEL, né? A preocupação agora é no calendário, é o mês de maio, né? Que é o Dia das Mães, dia 10 de maio, né? Como foi lá o Dia dos Pais, foi crítico, né? Agora o ponto, né? O foco é passar pelo Dia das Mães e a gente vai estar em safra, né? Então a gente vai ter esse desafio, né? Os próximos passos com relação ao curtailment, se vai acontecer ou não. A Stephanie, aqui, Mariotti, fez uma pergunta: quais são as condições contratuais que o setor deve seguir para conseguir melhores tarifas? Imagino em relação ao setor elétrico, acho que o Celso comentou da importância de precificar o benefício sazonal. Acho que deve ser nessa linha, né, Celso? Eu acho que sim, né? Porque o agente público que cuida da eficiência energética do país tem que procurar fazer com que os recursos sejam aproveitados da melhor maneira possível, né? Então, com certeza, a cana é muito eficiente, muito eficaz, mas ela é sazonal. Essa é uma característica que é imutável, não tem jeito de não ser sazonal, né? Mas no caso do Brasil, eu diria que o Brasil, no ponto de vista do mundo, o Brasil é o paraíso para se cultivar cana, né? Quando você olha no todo o resto do mundo. Mas além de ser o paraíso para cultivar cana, ele tem mais duas vantagens. A energia elétrica da cana é complementar à hidrelétrica, ok? E não existe, até onde meu conhecimento chega, nenhum país do mundo que possa contar com a complementariedade entre cana e milho para produzir etanol. Zilmar, até pegando o gancho aqui nessa pergunta com o Celso, o que a gente vem discutindo, que as biomassas, por oferecer, mesmo que seja nesse período sazonal, período seco que complementa com as hidro, ela é uma energia 24 horas firme, traz essa segurança energética, então ela não deveria, o consumidor, o comercializador que compra energia das biomassas, não deveria pagar o encargo de energia de reserva. Até nesse próximo LRCAP que a gente está prevendo, se a gente tiver uma contratação de uma ordem de 30 gigawatts e o preço médio do Unit Commitment for em torno de 2 milhões por megawatt, nós teremos uma conta de 60 bilhões de reais por ano, 5 bilhões de reais por mês. E essa conta vai ser um encargo que vai ser rateado, isso só para ter o backup, e quando for acionado vai ter mais o CVU. Então, uma forma de tentar trazer mais viabilidade econômica para a biomassa é esse conceito que a gente vem defendendo, que a biomassa, talvez o consumidor que compre a energia da biomassa não teria que pagar o encargo de energia de reserva. Isso aí é uma ideia que a gente vem comentando, desenvolvendo, mas não existe isso ainda, e a gente deseja que vá para frente. Obrigado, Celso e Leonardo. O Ricardo Viginic, ótima apresentação do professor Celso. Os subsídios para a MMGD
está focado em 99,5% solar, com placas chinesas, inviabiliza projetos nacionais que aproveitam nossas riquezas. Só em 2025 foram 13 bilhões de subsídios de reais. Como podemos reverter junto à sociedade e ao parlamento essa visão de que solar é a solução do Brasil? Solar, Então, Celso. aproveitando aqui o pessoal da mídia que está aqui presente, né? Quem trabalha com mídia devia começar a mencionar energia. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu sempre escrevi na minha apresentação, no texto, né? Energia síncrona, potência síncrona. Ou seja, a solar e a fotovoltaica, pessoal, não fornecem energia síncrona, ok? É uma energia que é como se fosse uma energia tipo Maria vai com as outras, tá certo? Ela acompanha a frequência da rede e acompanha a tensão da rede. Ela não controla tensão e frequência da rede. Para controlar a tensão e frequência da rede, tem que ser uma energia síncrona, né? Infelizmente, Gilmar, é difícil para a sociedade, para o pessoal que é leigo na sociedade, ele não entende essa diferença. É tudo energia. Então, o que vocês têm que fazer é como eu faço lá em casa, em cada jantar, em cada almoço, explica para o povo a diferença entre... Quando eu falo para meus filhos lá que energia solar não é mais barata, eles me olham com uma cara de velho ignorante. Fala assim, porque todo mundo fala que é mais barata. Mas a mídia precisa explicar que para cada gigawatt de solar ou eólica instalado, novo, precisa instalar mais um gigawatt de alguma coisa. Porque a energia é intermitente. Como a gente brinca, a solar entrega o almoço, mas não entrega o jantar. Então, a sociedade está convencida, por meio dos lobbies da imprensa, né, que manipulam a imprensa, de que a energia renovável é mais barata. As pessoas precisam entender que energia fóssil nada mais é do que bioenergia proveniente de animais e plantas que está estocada no planeta há milhões de anos, tá certo? É difícil ter uma fonte de energia mais barata do que essa. Essa tá pronta. É só abrir o buraco e explorar. Então, se a sociedade quer usar renovável para baixar a pegada de carbono, tem que pagar por isso, né? Infelizmente, nós entramos numa armadilha, ou seja, como alguém falou, aí eu não lembro o nome, mas o que a China fez? Exportou durante 10 anos bateria, placa fotovoltaica bem baratinha, e vai recuperar o prejuízo agora das baterias, nós vamos ser obrigados a comprar. Obrigado, Celso. Como os seus filhos devem falar, meu pai está querendo taxar o sol, né? E a última pergunta aqui para passar aí para o pessoal, para o Newton, o pessoal que está aí, Leonardo, é do Ricardo Vidinic, nosso colega de sempre aqui, que nos prestigia todo mês. Motor ciclo diesel para navios já está em uso em muitas embarcações. Basicamente, dois circuitos de combustível para cada câmara de combustão. O primeiro de diesel para a ignição, 10%, e o segundo de etanol, 90%. Plenamente operacional. A questão é que as metas e multas por uso de combustível fóssil na navegação foram adiadas. Não é uma pergunta, é um relato, mas é um tema interessante, né, Celso? Sim. Mas deixa eu aproveitar essa deixa para dizer o seguinte: o nosso caro Adriano Pires, né, que todos devem conhecer, menciona sempre o seguinte: mais importante do que a energia ser fóssil ou ser renovável, ela tem que ser barata, né? Nós não podemos esquecer que metade da população do planeta ainda não usa energia como nós usamos, né? Agora, todo mundo quer usar energia. Por que um cidadão, por que um cidadão tem mais, pode usar mais energia do que o outro, né? Então, é uma falácia achar que vai substituir a fóssil pela renovável. O que nós temos que pensar é o seguinte, é associar sempre as fontes
de maneira a aumentar o percentual da renovável e continuar com a energia barata, porque também esse que é o objetivo, né? Não pode ser extremista, olha, zero fóssil, 100%, isso não vai acontecer, é fisicamente irrealizável no estado tecnológico em que a humanidade se encontra. Obrigado, Celso. Leonardo, termino por aqui. Obrigado, Zilmar. Passo aqui agora para o Newton. Celso, mas bom dia, Quase boa tarde, agradecer os presentes aqui, né? E agradecer ao Zilmar, Maria Clara, os outros colegas da BioSul e da CEAMIG, e todos os que participaram aqui, agradecer ao nosso anfitrião aqui, Dr. Barbieri, da ABINE, né? Ainda bem que ninguém descobriu que a gente sempre usa essa sala, né? Estamos escondidinhos aqui. Celso, você deu um show. Obrigado. Você fez um relato brilhante. Essa sua apresentação, ela vai poder ser discutida em vários fóruns a partir de agora, porque ela congrega uma visão muito legal que você deixou hoje aqui. É a visão de que talvez a grande sacada é a combinação da cana com milho. E essa combinação, ela é rica em vários aspectos. Uma, porque o etanol tem uma perspectiva fantástica na sociedade, em vários exemplos que você deu, e outro que deixar a cana-de-açúcar produzindo açúcar, né? E o etanol do milho, ele tá muito encaixado. Qual é a fraqueza dele? É precisar de biomassa. Ué, mas a cana-de-açúcar dá essa biomassa para ele. Tanto é verdade que um grande número, ontem eu estava em Ribeirão Preto, um grande número de usinas estão partindo para o etanol de milho, né? Várias, né? Tanto que está pipocando empresas produzindo etanol de milho em todo o interior nosso aí, né? Ontem, na reunião que eu estive lá com o mundo dos redutores, falou muito de etanol de milho, né? Então eu queria te agradecer por essa visão, não só holística, mas de você colocar dados, né, consequentes sobre a forma como a gente tem. Mas eu, como estudei um pouquinho do setor elétrico no passado, e estudei muito hidroeletricidade, o mundo síncrono, eu acho que nós vamos cair do cavalo. Eu acho que o mundo fotovoltaico, que ganhou proporções agora de 100 gigawatts, as intermitentes, junto com as eólicas, nós vamos cair dos 100 andares. Cada gigawatt, um andar, nós vamos levar um tombo de 100 andares no instante em que nós não conseguirmos prover o jantar. E esse jantar está sendo provido hoje por hidroeletricidade, né? A sua grande maioria. Ontem nós lemos 45 gigawatts que a Hidro forneceu ontem à tarde ou anteontem à tarde, né? 45 gigawatts. Ali, ó, medido, né? 45 gigawatts, para um setor que tem 105 instalados, nós estamos aí com um fator de carga 42%, 43%, que é próximo daquele em condições normais de Clapeyron, você que é um bom mecânico, em condições normais de temperatura e pressão do Clapeyron, está um pouco abaixo de uma média brasileira de 54% de fator de carga. Tudo isso com água. Nós estamos a 58% de água, mais ou menos, os reservatórios, na média do Sudeste, que é a grande caixa d'água e bateria brasileira gravitacional com água. No instante que a gente tiver um depressionamento, nós não vamos conseguir dar esses 45 gigawatts, e mesmo o mundo térmico, ele não vai conseguir responder dessa forma, porque hoje, como disse há um ano atrás, disse o ONS para nós, na nossa assembleia, você estava presente, se ele pegar todos os 20 gigawatts de térmicas e mandar ligar, ele consegue ligar 5 gigawatts. Só.
há um ano atrás. Talvez seja um número diferente hoje. 5 gigawatts, se eu não tenho os 45 de reservatórios hidroelétricos, eu vou desligar à noite. O jantar será a velas. Muito bonito, a Maria Clara já está feliz, que ela já vai receber o namorado a velas. O Barbieri vai xingar que ele queria assistir um filme. Não vai conseguir assistir o filme. Só no celular, se tiver bateria. Então, o que eu sinto é que a nossa energia elétrica, que hoje está depauperada, está sendo, inclusive, abre-se mão. Você não falou nada do papel celulose. O papel celulose tem uma visão um pouquinho diferente. Eles conseguem fazer algumas manobras com máquinas para entregar só potência durante aquelas 4, 5 horas. Eles estão preparados para tal. Há um custo de CVU ridiculamente baixo. E há um custo de Union Commitment também baixo, porque a máquina está lá, está operando, né? Instalada. Então, eles vão ser extremamente competitivos, não obstante, foram deixados de lado. Porque ao invés de pagar 300 ou menos de CVU, eles vão pagar 1.000, 1.500, porque é melhor, né? Quando gasta-se mais, é melhor para o país, né? Gastar mais talvez seja uma das políticas que a gente está enfrentando nesses dias. Então, isso não é nada inteligente, no entanto, isso politicamente foi o decidido, né? O que é uma pena. Mas a minha pergunta a você é o seguinte: você falou várias vezes do síncrono, eu concordo com você. Síncrono, onde eu possa calcular a tensão, definir tensão, sub ou sobre excitando a máquina, aí é bastante técnico, quem for elétrico entende o que eu estou falando, e eu, quando comprar energia, e o Leonardo tocou nesse tema, eu não vou pagar a LRCAP se eu comprar energia da biomassa. Mas ela, se comprar energia da fotovoltaica, ela vai ter que pagar o encargo da LRCAP. Eu não. A minha energia já vem com potência. É importante dizer que no passado não se vendia energia. Até os final dos anos 90, até 96, se vendia potência no Brasil. Eu vendia megawatts, não megawatt-hora. Vendia megawatt. Aí teve um inteligente lá, do setor elétrico aqui no Sudeste, que falou, não, vamos partir para energia, porque era a mesma coisa. Todo mundo que fornecia potência, fornecia energia, potência e energia, elas estavam casadas na época, com hidroeletricidade. Agora não mais. Você não acha que esse tema da energia voltará forte na medida em que eu forneça energia com potência síncrona associada? Aí aquela discrepância de preço que você falou, que o cara enganou todo mundo vendendo energia barata, aí vai aflorar esse problema? Então, mas veja, Newton, hoje a cana fornece mais ou menos, exporta mais ou menos 35 kWh por tonelada de cana. Ok? Se eu associar a cana com milho, com temperatura de 400 graus, eu tenho energia para a cana, para o milho e ainda continuo exportando 40. Tá certo? Mas sem ciclo de condensação. Para o país, isso é mais eficiente. Não sei se do ponto de vista econômico é mais eficaz, mas é um veículo para você aumentar, para você gerar razão para botar capex em caldeira mais eficiente. Eu aumento a produção de etanol. Se eu aumento a produção de etanol, aquele capex pode ser pago pelo aumento de produção. Mas eu não estou dizendo para o SIM que nós vamos deixar de exportar os 35 que a gente já exporta hoje. Nós vamos continuar exportando. E hoje você exporta 35 com condensação. Se a gente modernizar todo o parque, se tiver motivação econômica para modernizar todo o parque, mesmo a temperatura mais baixa, você continua exportando os 40 kWh por tonelada de cana. Quer dizer, não estamos tirando energia, não potência, energia, né? Eu gostaria de mencionar o seguinte, você mencionou papel e celulose.
Papel e celulose tem uma grande vantagem em relação à cana. Eles não são sazonais, né? Então, é difícil alguém que é sazonal querer se meter com vender potência, a menos do etanol no nosso caso. Porque, na verdade, a potência através de etanol deixa de ser sazonal. O etanol está no tanque. Tá certo? Então, essa minha visão, esse é meu futuro ideal, a gente continua colocando no SIM 40 kWh de energia síncrona sazonal. Agora, os caras têm que entender que a nossa sazonalidade é boa para eles. Pergunta, posso fazer? Que medidas você tomaria enquanto os entes de governo, como a ANEEL, o INS, junto com o CCE e o Ministério, no sentido da gente fugir do curtailment? Evitar o curtailment. Que medidas você tomaria? De uma maneira geral, o curtailment das fontes síncronas, ele não é inteligente. Ele é menos inteligente, como já tem sido com o curtailment das hidrelétricas, que tem ocorrido em vasta. Então, eles tiram a potência síncrona do sistema e deixam aquela sem ser síncrona. Tudo isso aconteceu no nosso 23 de agosto, 15 de agosto de 23, nós tivemos um cataclisma no Brasil, 25% do Brasil desligou. Tivemos na Espanha, acho que no ano passado, algo semelhante, né? Por quê? Porque eles deixaram aquela fonte Maria vai com as outras, como você citou, não tem nada a ver com Maria Clara. Maria, você não é Maria vai com as outras. Foi um pouco... Ela é biogás, ela é firme, biometano, ela é firme. Um pouco antiético. Não, não é nada, ela sabe disso, que isso é um dizer. E o que você faria nesse sentido? Tentar extrair aí, quem sabe você dá uma ideia bacana aí. Ô, Newton, só vai resolver isso com grana. A grana em armazenamento. Tem que armazenar energia. Pô. Tem jeito. Essa é a grande vantagem da fóssil, né? Nós mostramos lá o óleo diesel, do ponto de vista de potencial energético, tanto gravimétrico como volumétrico, ele é melhor do que qualquer outro, né? Então, é difícil competir com fonte fóssil. Essa é uma realidade. A fonte fóssil é usada hoje em dia no mundo inteiro porque ela é mais barata, sabe? Né? Contra fatos não há argumentos. É isso, né? Agora, para evitar o curtailment, a única maneira é botar muito armazenamento de energia com baterias no curto prazo, né? Em solar e eólica, não tem outro jeito. No meu conhecimento, na minha área de especialidade, hein? Sei lá. Hein? Não, sempre que... Né? Você sabe que dos mecânicos saem coisas importantes, né? Eu sou elétrico, não sou tão... Eu queria te agradecer enormemente, né? Agradecer... E eu tenho certeza que o Zumar já colocou isso. Eu acho que você deu a aula magna, ela foi extremamente rica. Tenha certeza, pode ir absorvendo esses teus charts, porque você vai repetir isso muitas vezes, né? Muito obrigado. Eu queria devolver, então, a palavra ao Leonardo, ao Zilmar. Você tem alguma coisa a colocar? Maria Clara? Não? Então, muito obrigado. Parabéns, Celso. Zilmar, então acho que agora estamos caminhando aqui para o encerramento. Gostaria novamente de agradecer e parabenizar ao Celso Prochnor pela nossa aula magna. Agradecer também aqui ao Barbieri, ao Newton, que estão conosco, e também dar as boas-vindas e contar com a Maria Clara pela Biogás, com a Biosul e com o CEAMIG nas próximas edições. E reiterar aqui que a apresentação será disponibilizada a todos os participantes, assim como a gravação do nosso seminário. E o próximo, se não me engano, Zilmar, é 1 de abril, que é nosso próximo seminário mensal. Obrigado. Excelente, Leonardo. Eu quero também agradecer
em especial ao Celso aí pela aula, efetivamente, que ele passou para a gente. Eu lembro quando a gente combinou isso aqui, eu combinei com o Leonardo, eu fiz uma observação. Não é melhor deixar das 10 às 11, porque, pô, ficar 1 hora, o Celso vai, né, vai cansar, é muito tempo, vai que para mim, por exemplo, eu dou uma palestra em 15 minutos, já faço as perguntas, já vou terminando. Falar, será que ele vai ficar, né? Falei, não, vamos tentar, né? Deixa das 10 às 11h30. Pra você ver, meio-dia, né? É sinal que realmente chamou a atenção e efetivamente o Celso aí, como disse o Newton, né? Um showman aí em termos de conhecimento do setor sucroenergético. Então, parabéns novamente, Celso. Muito obrigado a todos. Obrigado à Biogás, a Ciamig e a Biosul e a Bini aí com o Roberto Barbieri. Aqui do lado da Única, só tenho a agradecer mesmo essa deferência aí que o Celso hoje nos apresentou. Muito obrigado. Parabéns a todos. Roberto e a Maria, se quiserem. Não, só encerrar, agradecer a todos aí que participaram da apresentação, presencialmente ou remotamente, e mais uma vez agradecer ao Celso aqui pela aula aí. Obrigado a todos, até a próxima. Também queria agradecer, pessoal, a oportunidade. Foi muito bom estar aqui presencial. E eu, como eu disse, a gente também acompanhou online quem não pôde estar aqui. E é ótimo, foi ótimo aprender muito aqui com vocês. Também sou engenheira, então as partes que tinha coisas do assunto deu para relembrar alguns temas aí que eu estudei. E com certeza podem contar com a gente para os próximos seminários e para continuar participando. Ok. Muito obrigado, pessoal. Até dia 1 de abril. Parabéns.